Ok, obrigado. Então, vejam, vamos rapidamente repetir, então. A questão número 1 pergunta a hipótese errada, e já falamos que a questão da letra A corresponde a uma hipótese correta. As organizações internacionais são manifestação de vontade dos sujeitos de direito internacional e não de direito interno. Portanto, a questão A está correta. A letra B diz: o ato constitutivo de uma organização internacional é sempre um tratado. Sim, é sempre um tratado. Todo tratado faz emergir a ideia de uma constituição de uma nova pessoa internacional, que são as organizações. As organizações internacionais, então, são todas diretamente oriundas de tratados internacionais. Não há outra hipótese. A letra C. Os membros de uma organização internacional não podem impor seu próprio direito, eis que a mesma possui plena autonomia. Alguém ficou com dúvida em relação a essa questão C? Gostaria de falar? Alguém ficou com dúvida? Esse é o momento, pessoal. O que vocês entendem? Os membros de uma organização internacional não podem impor o seu próprio direito. Evidentemente que a organização, como tem autonomia, tá, constitutiva, ela não está obrigada a receber ordens de Estados. Ao contrário, aos Estados são dirigidas resoluções e recomendações. E vejam, e estas são formalizadas com o objetivo de que os Estados cumpram, em princípio, as determinações, seja como for, que não são coercitivas. As únicas decisões coercitivas nas organizações internacionais ocorrerá na ONU, mais especificamente nas chamadas decisões do Conselho de Segurança. Certo? Então, esta questão também está correta. E a letra D. O tratado constitutivo de uma organização internacional não precisa ser ratificado. Alguém tem dúvida? Alguém questiona? Toda a organização internacional origina-se, pois, de um tratado e, evidentemente, que a única fórmula de ser adotado este tratado é através da ratificação, assim como quaisquer outros tratados. Portanto, a questão que diz que o tratado constitutivo não precisa ser ratificado está errada. Portanto, a letra correta é a letra D. Alguém tem dúvida? Eu estou aqui conversando, estou enxergando aqui 3 alunas, o resto eu não estou enxergando. Por favor, me interrompam e me questionem se tiverem dúvidas, certo? Ou se tiverem uma posição diversa. Então, vamos concordar, em princípio, que a questão número 1, letra D, certo? Professor. Tem quem fala? Eu, Sofia, só uma questão. Eu marquei ali como se fosse E, porque a alternativa D não tinha, ela estava em branco, mas é a mesma alternativa. A letra D estava em branco? Estava em branco, daí pulava direto para E, que é essa que fala do tratado que não precisa ser ratificado. Isso. Porque foi um erro ali eu considerei correta a letra E e a letra D. Foi um erro perfeito. Foi um erro de impressão, mas eu sei que a letra foi para o lado e entrou na letra E. Mas, na verdade, em algumas outras turmas eu corrigi. O tratado constitutivo de uma organização não precisa ser ratificado, letra D seria a correta, mas como eu botei na letra E, eu considerei, se botou D ou botou E, eu também considerei certo. Certo? Perfeito. Tá bom. Obrigada. Obrigado pela colaboração. A questão número 2 foi bastante discutida, né? Porque ela, em princípio, sob o ponto de vista de alguns alunos, ela reproduzia 2 hipóteses idênticas, que é a chamada zona de livre comércio e área de livre comércio. Para evitar problemas, eis que eu não fiz a diferença para vocês entre zona e área, certo?
e teria uma resposta adequada, porque zona de livre comércio, certo? Seria a eliminação parcial de barreiras comerciais, certo? E a área de livre comércio, a eliminação de tarifas e cotas alfandegárias, certo? Mas vejam, eu, evidentemente, diante da falta de esclarecimentos acerca disso, eu resolvi considerar para todos, embora ela pudesse ser reputada não propriamente de nula, mas anulável, né? Eu resolvi dar um ponto para todos, independentemente da resposta, certo? Até mesmo quem não respondeu. Alguns, inclusive, fizeram uma observação na própria prova. Então, a questão número 12, seja qual for, todas as hipóteses estariam, em princípio, corretas. Dúvidas? Não. Número 3. As missões diplomáticas e as chancelarias são importantes órgãos das relações internacionais entre Estados soberanos. Acerca dos agentes diplomáticos, é correto afirmar que letra A, são designados pelo estado de envio ou estado acreditado? Acreditado? O que é o estado acreditado? O que é o estado acreditado? Vamos lá, Sofia, tu que tem coragem de falar. É aquele que recebe O que recebe. Isso é sinônimo... missão diplomática no seu estado. Então, isso é sinônimo de estado de envio? Não, é estado esse acreditante. acreditante, né? Então, ali, evidentemente, que não estaria correto, porque eu teria que colocar corretamente, são designados pelo Estado que recebeu, né? Ou o Estado acreditado, que não é o caso. Botei aqui o Estado de envio, para quem onde foi enviado, ou Estado acreditado. Certo ou errado? Resposta, Sofia, letra A. Essa estaria errada. Tá, muito bem. A pergunta é correto afirmar? Letra B. Possuem imunidades perante a jurisdição local, já que podem ser retirados a qualquer tempo por ato unilateral do Estado acreditado. Os agentes diplomáticos, voltando para a pergunta, possuem imunidades jurisdicionais, não é isso? Da jurisdição do local. Mas estas imunidades podem ser retiradas a qualquer tempo por um ato unilateral do Estado acreditado, sim ou não? Evidentemente que não. Aqui também acreditante ele pode tirar, não acreditado, certo? Sim ou não? Estou vendo assim as cabeças todas concordando. Está correta. Está incorreto, né? Desculpe. Letra C. Não podem figurar em processos criminais como réus, isso os agentes diplomáticos, né? Não podem figurar nos processos criminais como réus, nas jurisdições locais, embora sejam obrigados a fazê-lo como testemunha. Eles não podem ser réus nos processos, os diplomatas? Eles têm jurisdição e imunidade criminal? Possuem imunidade criminal. E a letra, certo, errado também, porque eu estou dizendo não podem figurar. Eles podem figurar. É a letra D. Os estados acreditados têm poder discricionário quanto à aceitação de chefes de missão diplomática, podendo deixar de conceder o agreement. Repito, os estados acreditados para quem se enviou o diplomata têm um poder discricionário, a seu bel prazer, certo? Quanto à aceitação dos chefes de missão diplomática, que seriam invariavelmente os embaixadores, certo? Podendo deixar de conceder o agreement. Este Estado que recebe pode deixar de conceder o agreement? De acordo com a sua discricionariedade,
ele pode não receber, não conceder o agreement, porque, por exemplo, aquele chefe diplomático, aquele ministro ou aquele embaixador se constitui em persona não grata perante a comunidade. Então, esta manifestação de aprovação da pessoa indicada é imperioso no sistema das questões envolvendo os órgãos das relações internacionais. E, portanto, a resposta correta do número 3 é a letra D. Certo? Alguém tem dúvida? Muito bem. Agora, uma questão que foi bastante, acho que não foi nem essa turma, mas outra turma discutiu bastante, essa questão número 4. Alice, eu acho que você foi uma que impugnou a questão 4, né? Isso. Em primeiro lugar, o Conselho de Segurança da ONU em primeiro lugar, o órgão deliberativo máximo da ONU, muita gente botou isso. Não, o órgão deliberativo máximo da ONU é a Assembleia Geral, e não o Conselho de Segurança. Letra B, composto exclusivamente por apenas 5 membros permanentes com direito a voto, evidentemente que também não são 15 membros. 5 com direito, desculpe, eu disse voto, com direito a veto, e 10 que são eleitos. Né? Letra C. Incompetente para promover ações necessárias para dar efetividade às suas próprias decisões. Vou deixar sobre o ar, assim, pairando, esperando uma resposta. E a letra D é o único órgão capacitado para concretizar o princípio da autodeterminação dos povos. Pessoal, o organismo que é eficazmente competente para resolver a questão de autodeterminação dos povos é o chamado Conselho de Tutela, e não Conselho de Segurança. Certo? Pelo que nós estamos vendo, a questão C, que eu deixei pairando, me parece a questão correta. Agora eu vou perguntar para a Alice. O que você acha, Alice? Qual é a sua questão? O que você respondeu? Não, é que, no caso, eu teria errado, porque eu coloquei a D, mas a minha questão é que o senhor colocou no gabarito que seria a B, a questão certa, só que o senhor já disse que não eu já corrigi, a letra C, tá? É a letra C. Alguém discorda? Pessoal, só para... Por acaso, o Conselho de Ética não é... O Conselho de Segurança não consegue ou não manda, às vezes, tropas para países que... ou para lugares que estão tentando se consolidar como país. Pode, mas por que ele é... Por que eu coloquei a letra... Eu sei, porque pode o Conselho de Segurança determinar o envio de tropas? Pode. Pode intervir? Pode. Mas vejam só, ele é incompetente para quê? Para dar efetividade às suas próprias decisões. É o próprio Conselho que manda ou ele precisa de mais alguém para mandar? Ele decide e submete à deliberação da Assembleia Geral. Ele sozinho não pode mandar nada. Não esqueçam que a Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo. Quem é que perguntou? Mas não é ele que promove isso, professor? A pergunta é promover ações para dar efetividade às suas próprias decisões. Se eu colocasse é competente para promover as suas ações juntamente com a Assembleia Geral, eu concordaria, certo? Portanto, a questão correta é a letra C. Quem é que falou? Desculpe. A pergunta não delimita muito bem, né? Pergunta, por favor. Pergunta sim. Mas vocês vejam bem, em relação às demais questões, você até pode ter um entendimento um pouco confuso, mas vejam, as outras são absolutamente não corretas. Absolutamente não corretas. E quem de vocês, agora o motivo pelo qual estou aqui, quem de vocês entender que a sua resposta procede e tem fundamentação, eu próprio vou receber o recurso
um recurso simples, mas fundamentado. E se eu entender que o fundamento que você utilizou, por exemplo, no livro do ABCD, o que não tem no livro do YZ, eu posso até considerar correto, certo? Mas isso terá que ser objeto de um recurso, certo? E é importante que vocês até façam este recurso, até para provocar a ideia da dialética, de que você pode discutir a questão e não concordar com ela. Então, eu coloco isso dentro das possibilidades. Eu pergunto de novo, quem é que me perguntou agora? Quem é que falou há pouco? Foi o Bernardo? Não. Quem é que falou? Eu falei há pouco, Vinícius. Ah, o Vinícius, tá. E o Vinícius? Tu tem essa oportunidade agora, até o mais rápido possível, tu me dirige, então, uma... Pode ser até pelo Moodle, se você quiser, tá? Ali na questão do fórum, seja onde for. Ou você pode me colocar, inclusive, diretamente também no meu e-mail institucional, ok? Muito bem. Vamos, por enquanto, em princípio, a aprovação é mais ou menos unânime, deixando a questão da letra C como resposta correta. Muito bem. Se tem alguma outra razão, como o Vinícius teve, vocês se manifestem, por favor, senão eu não fico sabendo. Eu só questiono porque... Desculpa, professor, te interromper. Claro, não, é isso que eu quero. É que eu também faço direito internacional público com o senhor, né? E Sim. no nosso grupo, quase todos colocaram AD, então eu acho que todo mundo acabou tendo a mesma interpretação que... Mas e essa letra D, vou dizer bem claro, quem leu a Carta da ONU, quem conhece a Carta da ONU, sabe que um Conselho de Segurança que hoje está inativado, tá? E por isso talvez não tenha maiores esclarecimentos, porque é um conselho que objetivava levar os países coloniais antigos, ou seja, que eram tutelas das grandes potências internacionais, à sua independência. E vejam, criado em 1945, o Conselho de Tutela, já em 65, obteve a viabilidade de conseguir tornar independente todos os países coloniais que existiam na época. E por isso parou de funcionar, certo? Então, vejam, essa é a atividade específica do Conselho de Tutela, certo? Se vocês tivessem dado uma revisada na Carta da ONU, vocês encontraríamos imediatamente isso, certo? O princípio da autodeterminação dos povos é competência específica do Conselho de Tutela, e para isso ele foi criado, certo? É que eu acho que, pelo menos para mim, o problema, professor, foi não... Assim, quando a gente responde a prova, a gente tenta achar a que é mais certa. Só que na hora da correção, isso não é permitido. A questão ou está certa ou está errada. Né? Sim. E parece... O que a gente está questionando é a letra C, justamente, que parece que ela também não está adequada. Sim, de qualquer maneira... Muita gente vai para eliminação, né, professor? Mas isso é na hora de fazer a prova, né? A gente pode fazer isso na hora de corrigir. Não, mas exatamente, a prova de vocês não acaba no momento da correção, por isso, simplesmente, eu reputo importantíssimo que vocês se manifestem. Mas não se manifestem, todo mundo, cada um dizendo uma coisa, através do meu WhatsApp, que fica complicado, né, pessoal? Um pequeno recurso que vocês façam, sem nenhum problema. E eu tenho íntima vontade e interesse total em retificar se estiver errado, sem nenhum problema. Até porque... Pois não. Quem fala? Natália. Natália, tudo bem? Fala, Natália. Tudo bem. Algo que eu percebi é que nos slides dessa matéria não tem o conteúdo do Conselho de Tutela. É verdade, porque, como eu falei em aula, eu acho que eu cheguei a referir que o Conselho de Tutela não mais atua, né? Essa questão, o que eu poderia discutir em relação a ela é que a questão, na verdade, deveria ser objeto de uma pesquisa dentro da Carta da ONU. Na verdade, vocês hoje, muito mais do que antigamente, sim, que vocês têm que responder durante a aula, entendeu? Vocês têm essa oportunidade de responder fora de aula durante uma semana, e vocês têm aqui uma obrigação até ética e até moralmente considerada de fazer pesquisa efetiva,
dentro de um documento que é um documento próprio. Se vocês têm dúvida, cola lá na internet. Conselho de tutela. Pum, na mesma hora vocês vão ter a resposta. Vocês têm este mecanismo que um aluno, durante uma prova regular, presencial, não teria esta coisa. E aí eu até consideraria a possibilidade de anular a questão, certo? Mas não é o caso concreto. A necessidade de pesquisa é intrínseca à própria prova. Muito bem, posso ir adiante? Número 5. Ao contrário da União Europeia, o Mercosul não pode ser considerado um verdadeiro mercado comum, pois, letra A, após várias tentativas frustradas, desistiu de unificar as moedas. Pessoal, o Mercosul não tem que unificar moeda nenhuma, porque ele nem foi a zona de união política e econômica. Isso só ocorre no último degrau, no último patamar da integração regional, como ocorreu na Europa, né? Com a criação, na Europa, né, da moeda única, mas quando da criação da União Política e Econômica. E aqui no Mercosul nunca só se tratou vagamente sobre a criação de uma moeda comum, mas nem é viável a criação da moeda comum. Por quê, pessoal? Porque essa moeda comum, evidentemente, ela só poderia ser consagrada quando houvesse essa união política e econômica. Em zona de mercado comum não há unificação de moedas. A livre circulação de moedas é diferente. Livre circulação é que todas as moedas valem regularmente de igual forma. Letra B. Repetindo a questão, a hipótese, ao contrário da União Europeia, o Mercosul não pode ser considerado um mercado comum. Letra B. Porque não pratica a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Não pode ser considerado um mercado comum, porque, evidentemente, característica predominante no mercado comum é a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Certo? Até eu acho que bens, eu não botei pessoas, mas aí, no caso concreto, é o que condiciona seu mercado comum. Eu reputei a questão B a questão correta. Letra C. É integrado por países que apresentam notável similaridade econômica, histórica e cultural. A integração dos países não foi feita pela similaridade econômica, ao contrário, histórica ou cultural. Elas têm semelhanças, mas não foi isso que fez com que eles se agregassem. O objetivo foi, originalmente, econômico. Tanto é que ela não pretende a unificação absoluta pelo último patamar da integração. E, finalmente, a letra D não exige dos países membros compromissos com a manutenção de regimes democráticos. Ao contrário, todo o direito da integração obriga os Estados-membros a manterem sistemas democráticos, razão pela qual a Venezuela saiu e está suspensa do Mercosul. Certo? Alguém tem dúvida sobre a questão número 5, letra B? Podem falar, pessoal, não se constranjam. Muito bem, vamos adiante, então. Não se constitui atributo das organizações, desculpem, não se constitui atributo das organizações intergovernamentais. Letra A. Regularmente criadas, serão sempre dotadas de personalidade jurídica internacional. Toda organização, quando for criada, é pessoa dotada de personalidade jurídica internacional. Nasce de um tratado e é regulamentada pelo direito internacional público. Certo? E a pergunta é, não se constitui. Letra B. Podem celebrar tratados entre si e com os estados. Isso já vimos lá quando falamos a respeito dos tratados.
Os tratados, inclusive, são condicionados em 2 regulamentos básicos, a Convenção de Viena de 69, que são os tratados entre Estados, e a Convenção de Viena de 86, que é a regulamentação de tratados feitos entre organizações internacionais e estas com Estados, certo? E aqui eu digo que, e eu estou aqui dizendo que podem celebrar tratados entre si e com Estados, está correto. Alguém acha que não? Letra C. Sendo sujeitos de direito internacional, podem demandar perante a Corte Internacional de Justiça. Essa foi uma outra questão que teve várias indagações, né, Alice? Eu acho que você que falou, né, Alice? Veja, vamos complementar e voltamos depois, tá? Letra D. Gozam de prerrogativas de autonomia em relação aos seus membros. As organizações internacionais têm autonomia frente aos seus membros? E aí? Não. Não, tá bom. Não gozam de prerrogativas de autonomia. Todas as organizações, vocês acham que fizeram alguma confusão quando eu falei do Mercosul? O Mercosul, excepcionalmente, é uma organização internacional que foi ditado para ela esta função, mas ela não tem autonomia. Por quê? Porque ela não dispõe de um órgão centralizador decisivo, porque todas as regras devem passar pelos parlamentos dos países. Então, ela não tem autonomia própria, entenderam? E aí, talvez vocês tenham levado isso para a regra total das organizações intergovernamentais. Todas elas... Fala, Alice. Desculpa, não. É que eu tenho aqui, a gente foi revisar as aulas, eu e as minhas colegas, né, que enviamos as mensagens. Sim, eu E sei. no minuto 26 da aula de integração econômica, o senhor falou que... No 26º minuto. Isso aí, Eu já que sei. as organizações não detêm autonomia. Então, como ali está dizendo que as organizações gozam de prerrogativa de autonomia, a gente, baseado no que o senhor falou na aula, a gente marcou essa. Tudo bem. Você fez a prova nessa turma e na outra? Ah, tá. Fez 2 vezes a prova. Então, entregaste a prova para os colegas. Mas, Alice, vamos lá. Se o problema é este, em função do que foi dito em aula, eu posso rever, mas vocês vão ter que me colocar isso no recurso, tá? Eu, de qualquer forma, vou manter a minha resposta como letra C, tá? Não se constitui atributo dos sujeitos de direito internacional em geral demandarem perante a Corte Internacional de Justiça. Pessoal, se vocês leem o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, vocês veem a competência da Corte é exclusiva para jurisdicionar, certo? Questões contenciosas contra Estados. Agora, o que pode ter havido é que vocês confundiram a função consultiva, que não é contenciosa, onde a Corte pode pedir um parecer consultivo para a Corte Internacional de Justiça, certo? De qualquer sorte, aproveita ali, se vocês, inclusive, se quiserem fazer o recurso em grupo, nenhum problema, tá? Todas que têm a mesma posição, colocam esta justificativa. Se foi omissão minha, eu até andei para procurar, eu realmente vi isso, né? Eu acho que foi uma falha que surgiu naquele momento, mas tudo bem, né? Vale o que está dito, né? Então, fica essa possibilidade também. Te agradeço até a presença, né? Porque não adianta a gente falar por escrito sem poder se encontrar. Ok, pessoal? Pois não? Okay. Eu tenho uma questão. Por exemplo, Carolina, se o colega entrar com recurso e a questão dele for dada como correta, e eu marquei a mesma questão que ele... Eu vou rever...
Definitivamente eu vou dar o gabarito que eu estou fornecendo hoje, e os alunos, veja bem, e os alunos que recorrerem, certo, vão obter a prova na fórmula da sua fundamentação. Se vocês quiserem fundamentar porque a justificativa é a mesma, ou a fundamentação é a mesma, eu concordo. Tá, então, se eu não entrar com recurso e a colega entrar com recurso, e a gente marcou as mesmas questões, eu não vou ter a diferença de nota. Você não respondeu a minha questão, é isso que você está dizendo, o exemplo. Não Não, respondeu. por exemplo, eu acredito que eu marquei nessa questão a mesma que a colega, pelo que ela comentou. Tudo bem. Só que... Pois eu entendi, Carolina, né? Isso. Aham. Tu entendeu? Aí, por exemplo, se ela recorrer... Vejam bem, os recursos são sempre pós-concessão da nota. Eu não posso conceder antes. Eu estou trazendo hoje, exatamente por isso a minha presença, trazendo a minha resposta. Se vocês tiverem uma outra fundamentação, eu aceito. Pois não. Só a questão é, o resultado do recurso vale só para quem fez o recurso ou para todos da turma? A validade do recurso, como é posterior à concessão da nota, evidentemente, vai valer só para quem fez o recurso. Eu não posso julgar procedente uma pessoa que não se manifestou, entendeu? Tem que se manifestar taxativamente. Todos podem se manifestar. Certo? Professor, desculpa, mas eu acho isso muito injusto, porque se a resposta não é considerada correta, por que alguns alunos vão ter maior não, mas desculpa, é como você ir ao Tribunal de Justiça, impetrar uma apelação e você ganhar e quiser dar proveito para as pessoas que não fizeram não interpuseram o recurso. Não, o recurso é de quem o fez. O recurso é vai apreciar aquele que teve êxito, certo? Independentemente da questão... Se você tem a mesma resposta da colega, tem a mesma... Não, eu estou dizendo que é assim a universidade na questão do recurso, independentemente da cadeira. O que tem? Que só vale para quem fez o recurso, né? Eu acho que está nas regras da universidade, se não me engano. Se você, por exemplo, não concordar com a resposta que você vai dar para o meu recurso, eu posso passar para outro professor, não tem problema nenhum. Certo? Não, eu só estou dizendo que a questão de ser justo ou não ser justo, o recurso valer para uma pessoa só, ela não cabe aqui porque ela é uma regra da universidade, se eu não me engano. Mas veja, você pode interpretar a questão. E a interpretação é livre. Você tem que assumir o ônus de interpor um recurso porque está fundamentando. Se você não tem fundamento e quer aproveitar o que o outro colega disse, eu não posso adivinhar. Entendeu? Eu não posso dar nota para todo mundo porque aquela colega recorreu. Entendeu? Mas e eu não disse eu até não disse se eu vou aproveitar o recurso dela. Eu estava concordando com o senhor. Pois é, o colega está concordando com o senhor, professor. Não, você está dizendo que não tem exatamente a mesma coisa. Exatamente. Não, eu estava dizendo que toda... É a Ana Carolina que está falando. É a Ana, né, que está falando, Ana Carolina? Isso. Aí eu confundi com outra Carolina, desculpa. Não, é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ponderar e o recurso é um momento sagrado e o aluno tem que aprender. E, aliás, inclusive na Faculdade de Direito, é indispensável que o aluno saiba recorrer. Não concorda, Sofia, também? Não tem que recorrer? Concordo, já recorri. Quantos processos eu ganhei em grau de recurso? Que eu tinha perdido em primeira instância? Né? É a mesma coisa. E isso é uma fórmula da gente também operacionalizar a função que a gente tem, que é exatamente a função crítica. Né? E isso vocês devem fazer, inclusive, pessoal, um conselho, em todos e quaisquer concursos públicos que eventualmente tenham dúvida. Eu já fui membro de banca revisora de concurso e quantas e quantos recursos foram adotados, inclusive alguns anulando prova. Aí sim, quando há um erro substancial, aí anulando prova, entendeu? Então, vejam, esta é a indicação que eu faço. Eu permito que faça, mas quem fizer é que vai ter análise daquela questão. Muitas vezes, até contrário ao meu pensamento, mas ela fundamentou. Ela pegou o livro do fulano que diz isso. E aí eu não posso desmentir, né? Sem dúvida nenhuma.
Até tem uma colega, não sei quem que foi, que inclusive colocou o nome dos autores que ela se baseou. Alguma colocou o Valério Mazzuoli, por exemplo, eu vi ali, que discute a questão, e um excepcional autor, né, de direito internacional. Então, é uma coisa que tem que ter respeito, certo? E eu conheço ele pessoalmente, e a gente sabe que ele é uma pessoa muito estudiosa, certo? Mas que muitas vezes tem um problema também, ele cria teses novas em relação a outros autores que dizem eventualmente o contrário, porque ele vai adiante, né? Então, essa é uma questão muito delicada, a gente tem que saber interpretar. Vamos lá. Então, a questão número 6 é, em princípio, a resposta correta é a letra C, e quem quiser, por exemplo, a Alice, a turma dela, eu acho que é quem é que respondeu aqui? Foi o Jonathan, né, Jonathan? Acho que foi o Jonathan. E o Jonathan, vocês podem também tomar a mesma providência. Eu só pediria um favor para vocês. Me entreguem este recurso antes da correção da prova especial. Eu tenho que botar as médias aí de todos, certo? Muito bem. Número 7. Ô, professor, só desculpa, eu esqueci de anotar que a 5 é a B, a certa? A letra C. A 5, estou dizendo? Letra B. A 5, isso. Letra B, letra B. Tá bom. É letra B. Muito bem. Número 7. A União Europeia entrou em vigor em novembro de 1992, de acordo com o chamado Tratado de Maastricht, assinado em dezembro de 91, sendo constituída por um bloco de países europeus ocidentais, na época, né? Que visa a, 2 pontos, que objetiva a, letra A, estabelecer critérios para a redução da imigração e manter a alta qualidade de vida existente na Europa. Evidentemente que não, nunca se falou em evitar a imigração ou manter o alto nível de vida da Europa, porque nessa época em que foi criado, né, este acordo, na verdade, quando criado o Tratado de Maastricht, certo? Já havia uma evolução no sistema, mas o sistema inicia no momento em que a história da Europa, né, a história da Europa estava tentando resolver o problema da miséria na Europa, da ruína da Europa. Ao contrário, por isso a união dos europeus. Tá? Letra B. Consolidar a economia entre os países membros, tornando-os um mercado único e competitivo pelo mundo. Quem é que concorda com essa resposta? A Europa é um mercado único e competitivo. O objetivo dele foi competir com as grandes moedas internacionais, principalmente o dólar. Né? Vejam que tão correta é esta posição que os europeus, inclusive, em seguida obtiveram uma variação do euro muito acima e continua sendo do próprio valor do dólar. Né? Então, eles entraram com o objetivo de estabelecer uma competitividade internacional. Letra C. Combater e erradicar o fundamentalismo religioso muçulmano com a tomada de medidas antiterroristas. Ora, quando foi criado o Tratado de Maastricht, não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com terrorismo. O objetivo, repito, é unir o povo europeu em torno de um projeto de unificação, de união, para fazer com que a Europa voltasse a crescer, que a Europa voltasse a poder competir no mundo, como já foi referido. Não tem nada a ver com fundamentalismo religioso. E letra D, impedir o crescimento econômico de países emergentes, como a China, competindo com o mercado americano. Não houve uma posição direta contra o mercado americano. Houve o objetivo foi obter crescimento econômico, certo? Mas não impedir o crescimento da China ou dos Estados Unidos. Absolutamente nada. Eles queriam, na verdade, competir, estar no mesmo nível, né? Ou seja, porque eles, na época, não estavam no mesmo nível. Aquela infinidade de moedas que giravam pela Europa
todas eram tremendamente desvalorizadas em relação, por exemplo, à moeda chinesa e à moeda norte-americana. Então, o objetivo foi este. A resposta correta, então, é a letra B. Se alguém não concorda, por favor, pode se manifestar. Eu não quero ser dono da verdade, mas se manifestem, certo? Voltando às mesmas possibilidades de vocês fazerem eventuais recursos. Muito bem. Número 8, pessoal. A respeito da responsabilidade internacional, considere as asserções abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Primeira asserção, eu tenho que botar a correta. Uma decisão do Poder Judiciário brasileiro pode levar à responsabilidade internacional do Brasil, caso a decisão viole compromissos internacionais assumidos pelo país. Evidentemente, vamos ver bem, pessoal, se o judiciário brasileiro comete um ato infracional ou violador de um compromisso internacional, por exemplo, um tratado internacional, evidente que a decisão do Poder Judiciário leva à responsabilidade internacional deste organismo que vai ser representado pelo próprio Estado. Ele é um membro do Estado, é um agente do Estado, né? Então, como membro do Estado que fez ou determinou a incursão deste Estado em responsabilidade internacional, porque não cumpre seus compromissos, evidentemente que está correto. Concordam? Concordam? Alice? Tudo bem? Número 8. A respeito da responsabilidade internacional, considere as asserções abaixo, estou lendo a mesma, né? E assinale a hipótese correta. A número 1 está correta. Número 2. Uma lei de um dos estados da federação brasileira, né, não pode dar ensejo à responsabilização do Estado no plano internacional. Um Estado pode dar ensejo à responsabilidade do Estado, um Estado federado, né? Rio Grande do Sul. Vejam bem, se eu fiz uma lei estadual, certo? Ela tem vigência aonde? No Estado do Rio Grande do Sul. Se eu fiz uma lei municipal, ela tem vigência no município de Porto Alegre. Evidentemente que não haverá uma inserção desta lei, que tem âmbito de aplicação específico, no cenário internacional. Por isso está errada. Número 3. A responsabilidade internacional do Estado deve ter sempre por base uma ação, um ato positivo. Uma omissão não pode ensejar a responsabilidade do Estado no plano internacional. Na verdade, a responsabilidade internacional será por ação e por omissão. Pelos dois aspectos, tanto por ação quanto por omissão. Se você, omitindo a prática de um ato, criou uma violação, você está responsabilizado em nome do Estado. Número 4. A responsabilidade internacional do Estado apenas existe se há violação de um tratado internacional. O desrespeito a um costume internacional, por exemplo, não é suficiente para ensejar a responsabilidade do Estado. A afirmação é o seguinte: só haverá responsabilidade se houver violação de um tratado, de uma regra convencional. O costume não cria, eventualmente, medidas suficientes para ensejar a responsabilidade do Estado. Qualquer regra internacional pode criar a violação de qualquer regra internacional, certo? Ou qualquer fonte do direito internacional pode ensejar a responsabilidade do Estado, sim. Certo? Então, ações ou omissões. As omissões, principalmente, quando é do indivíduo que cria um fato contra o direito internacional. Por exemplo, agindo
com violação à regra em outro país estrangeiro. Isso pode ensejar uma responsabilidade internacional do próprio Estado. E é um caso, muitas vezes, de omissão. Número 5. A despeito de terem personalidade jurídica internacional, as organizações internacionais não podem ser responsabilizadas juridicamente na ordem internacional. As organizações podem ou não podem ser responsabilizadas juridicamente na ordem internacional? Podem, as organizações podem. Vocês recordam da questão anterior que nós falamos? Elas podem criar ou podem ensejar um ato de responsabilidade internacional, na ordem internacional, certo? E o ato determinante é a violação praticada eventual pela própria organização. Se ela agiu com culpa, com dolo, com negligência, com imprudência, com imperícia, a organização pode ser responsabilizada. Então, ao contrário do que foi referido. Pessoal, a número 8, a resposta correta, segundo a minha concepção, é a letra A. Só a questão número 1 está correta. Alguém tem outra resposta? Não. Em geral, até uma observação, eu vejo que todas as provas foram boas, né? Poucos tiraram nota baixa. Esta turma se distinguiu até, eu acho. As notas foram bem interessantes, as notas, e realmente eu vou dizer a vocês uma coisa. E a Alice pode atestar, e talvez a Sofia possa atestar. Essa prova é uma prova típica da Faculdade de Direito, né? Ela é bem complexa, o aluno tem que ter um pouco mais de apanhado. Eu estava aqui experimentando, ver que eu estou com uma excelente impressão dessa turma, certo? O que antigamente não havia, pessoal. Eu tive cada problema com essa turma de escola de negócios, é que agora mesclou, não são só os alunos da administração, né? Tem outras faculdades envolvidas. Mas é um motivo de regozijo, e evidentemente que vocês, pelas notas que eu estou vendo aqui, estão muito bem. Vamos lá. Questão número 9, também é uma questão que foi objeto de impugnação pela Alice Hebig. Ela é bem combativa, né, pessoal? Isso está certo, está corretíssimo, Alice, continua assim. A resposta da número 9, ela, na verdade, diz o seguinte: especifique abaixo a hipótese incorreta. Incorreta. Alguém colocou a letra A, por favor? Alguém colocou a letra A nessa questão número 9? Vejo que não, né? Mas vejam que se eu fosse levar a força essa questão, eu poderia dizer que essa questão da letra A também está errada, porque diz assim, é propósito estrutural da ONU, dentre outros, a obrigação de não intervir em assuntos de jurisdição interna de qualquer de seus Estados-membros. Não é um propósito, isso é um princípio. Eu coloquei essa, exatamente, porque é um princípio, mas eu coloquei essa. Essa questão eu posso... Quem é que falou? Jonathan, de novo? Quem é que falou? Isso. Jonathan. Essa questão, você pode fazer um recurso também, porque essa eu vou aceitar, já antecipo. Porque a ideia foi a questão da diferença entre um propósito e um princípio, artigo 1º e o 2º da Carta. Mas eu não posso negar também que a letra B está correta. Vejam o seguinte: a Assembleia Geral da ONU não é órgão permanente, reunindo-se ordinariamente uma vez por ano ou através de sessões extraordinariamente convocadas. Está correta, a Assembleia Geral da ONU não é permanente. Está certa essa resposta? Não, estão me pedindo a incorreta. Alguém colocou a letra B? Não, né? Porque o único órgão que tem permanência na ONU é o Conselho de Segurança, que está sempre reunido para todos os efeitos. A Assembleia Geral da ONU se reúne sempre na mesma data, a terceira terça-feira do mês de setembro de cada ano.
essa reunião ordinária da Assembleia Geral, e, em outras ocasiões, só por emergência, se reunirá extraordinariamente. Letra C. Pode o Conselho de Segurança deliberar nas questões que envolvam paz e segurança através do voto de 9 de seus membros, incluindo os permanentes, sendo que, em todos os níveis de sua competência, o Estado que fizer parte da controvérsia se absterá de votar. A questão, ou a letra C, está correta. Vejam, o Conselho de Segurança, nas questões de sua competência, que é a paz e segurança internacionais, certo? Nas questões de sua competência, pode deliberar através do voto de 9 de seus membros. Todas as regras do Conselho de Segurança, todas as decisões do Conselho de Segurança são tomadas por 9 votos. Todas. Ou seja, 9 votos entre os membros permanentes e os eleitos. São 15 votos ao total. 9 são suficientes para aprovar a resolução. Mas, sempre nos votos substanciais de paz e segurança, os 5 membros permanentes devem estar presentes. Porque se um não estiver presente, nestes 9 votos, a resolução, a decisão não passa. Não vai nem à Assembleia Geral. Certo? Então, está correta. Letra D. Qualquer Estado membro da ONU poderá empregar atos de legítima defesa individual ou coletiva, caso sofra ataque armado, enquanto o Conselho de Segurança não delibere sobre as medidas a tomar, cumprindo-lhe comunicar o ato imediatamente? Esta questão também está correta. Isso chama-se a legítima defesa que foi dada aos Estados-membros enquanto a ONU não tem condições de atender aquela questão. Porque isso é uma medida emergencial e o Estado sofreu, por exemplo, uma invasão. Ele pode se defender. Ele está, na verdade, agindo em represália, em resposta a uma agressão prévia. E isto exonera o Estado. E o Conselho de Segurança, evidentemente, tem que ser comunicado e é ele que vai tomar as decisões a posteriori. Mas ele pode. E aí, pessoal, qual é a resposta correta? Eu acho que acabamos com a letra A mesmo, não é isso? Concordam todos? Professor, eu marquei a letra B. Letra B? Letra B? Sim. Quem falou? Sofia? Natália. Ah, Natália, desculpe. Estou olhando lá em cima, não aqui embaixo. Natália, tu marcou a B. Veja, vamos lá. A Assembleia Geral da ONU não é órgão permanente. Não é órgão permanente. Ele é órgão que trabalha só uma vez por ano, na terça-feira do mês de setembro de cada ano, e quando for convocado extraordinariamente. O único órgão permanente da ONU é o Conselho de Segurança, que está permanentemente reunido para eventuais necessidades de tomar medidas que afrontem a paz e a segurança internacionais. Certo? Eu acho difícil haver uma justificativa para colocar a questão B. Né? A questão correta, sob meu ponto de vista, é a questão A, que é a questão do propósito e não do princípio. Mas, professora... Eu tinha ficado em dúvida sobre isso de ser um órgão permanente ou não. É um órgão, está na Carta da ONU. Eu tentei buscar. O Conselho Permanente de Segurança. O nome do próprio Conselho de Segurança é esse. As reuniões da Assembleia Geral são sempre uma vez por ano apenas. O órgão não funciona permanentemente e nem teria condições, porque todos os Estados-membros teriam que estar permanentemente reunidos na ONU, na Assembleia Geral, para deliberar. Então, eles só se reúnem uma vez por ano, nas terças-feiras do mês de setembro. Isso está inserido no capítulo Assembleia Geral da ONU, da Carta da ONU. Ok? Se vocês tiverem outra resposta, tudo bem. Também Mesmo sendo o órgão máximo? Quem? A Assembleia Geral é o órgão máximo, sim. Mas ela só delibera sobre todos os assuntos do ano anterior. Certo? De setembro do ano anterior até setembro deste ano. Agora, por exemplo, em setembro vamos ter a reunião da Assembleia Geral. Essa Assembleia vai julgar
vai deliberar acerca de todos os assuntos da carta, certo? Aprovando ou não aprovando. A não ser que tenha um caso emergencial em que há, por exemplo, a ocorrência de uma guerra não esperada, e aí o Conselho se reúne só para deliberar sobre isso. Ele não é órgão permanente. Vamos a 10 e a última. Professor, só eu não entendi. O senhor disse que a está correta e mesmo assim eu preciso entrar com recurso para ter ela certa? A é correta. Não, eu achei que... Eu estava vendo a letra B, que alguns... Me confundiu com os alunos que me colocaram a letra B, eu botei a letra B, eu botei a letra B. Não é a letra B, não. É a letra A. Tá? Não precisa recurso, não, Jonathan. Tá bom. Número 10. Último. Professor, desculpa interromper. Veio. Questão 9 é número... A é correta? Isso? Quem colocou a letra A está correta. E a C, para quem colocar C. A letra C? Não, a letra C está correta também. A pergunta é qual é incorreta, não correta. A letra C fala que o Conselho de Segurança, em todas as questões que envolvam a paz e a segurança, precisa aprová-la com 9 votos de seus membros, está correto, incluindo os permanentes, todos eles, certo? Sendo que, em todos os níveis de sua competência, também está escrito na carta, o Estado que fizer parte da controvérsia absterá de votar. Claro que o Estado que é parte da controvérsia fica fora, certo? É por isso que, invariavelmente, não há sanções contra os 5 grandes, né? Quase não há possibilidade, porque eles vão vetar, no caso. Professor, nessa eu marquei a C também. Tu colocou a C? Eu também marquei a C por causa do que está disposto no artigo 27 da Carta da ONU. O que diz o 27? Tá? Que diz que só em alguns casos os membros permanentes ou aqueles que estão envolvidos na controvérsia vão se abster de votar. Como regra, eles não se abstêm. Aí que está o problema. Entre a prática e o que está convencionado, há um problema gravíssimo, porque eles não aceitam. E eles não se abstêm, mas deveriam, pela própria carta, certo? No título, Conselho de Segurança, se absterem de votar também. É que, como não existe uma figura de suplência, por exemplo, assim, todos acham que obrigatoriamente tem que estar presentes, porque senão não haveria os 5 votos, né, Sofia? Como é que eles vão conseguir os 5 votos permanentes para fechar os 9 necessários se um não está presente, se abstendo, certo? Então, eles não se abstêm na prática, tá? Na prática, não se abstêm, tá? Mas pela carta ali, eles não precisariam se abster. Na verdade, houve uma figura chamada consenso dentro do Conselho de Segurança, onde os 5 membros permanentes deliberaram entre eles que, nessas hipóteses, todos estariam presentes. Porque senão não se aprova nada na ONU, concorda? Se os votos dos 5 são indispensáveis, sabe? São necessários, não podem ser abertos, eles resolveram, por consenso entre eles, que eles podem votar. Mas o que é muito ruim, que torna muitas decisões imobilizadas. E por isso que tem tanta coisa errada dentro da ONU. E é por isso que se pleiteia a revisão da Carta da ONU, certo? Esse é o grande erro. E não há que ser sempre os mesmos 5, né? Nós estamos pensando, então, cria-se um conselho com membros permanentes, mas rotativamente entre todos os membros, e não sempre os mesmos, que estão desde 45 lá na mesma posição. Eles se entendem como os estados mais fortes, os únicos que podem dar segurança internacional, porque têm as maiores economias do mundo e os maiores exércitos do mundo. Então, só eles, supostamente, teriam a força para poder comandar o Conselho de Segurança, o que é uma grande e evidente mentira, né? Porque, na verdade, a Rússia, por exemplo, hoje não faz parte deste agregado, embora seja um Estado em constante conflito com seus demais membros. E está envolvido em membros, veja só a invasão do país, não é do país, agora esqueci, do lado ali, da Ucrânia, né? Da Ucrânia, a invasão dos soviéticos sobre a Ucrânia, isso é ato contra o direito internacional. A Ucrânia é um país independente e eles invadiram sistematicamente a Ucrânia. E veja, o que a ONU fez? Nada, porque ele também participou e, evidentemente,
não ia permitir a figura do veto dentro do Conselho, porque ia criar uma revolução dentro do Conselho, né? A mesma coisa aconteceu durante o conflito da Guerra Fria, do conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, onde membros favoráveis a um dos lados e membros favoráveis ao outro lado. E, evidentemente, tudo era deliberado por consenso, porque eles não tinham como votar, porque sempre estariam reprovando todas as resoluções tomadas. Vamos à última. Alguém? Bom, número 10. Considerando os sistemas de cooperação e integração econômica entre Estados, estabeleça dentre as hipóteses abaixo quais devem estar compreendidas necessariamente para a formação da zona de união política e econômica. O último degrau. Letra A, o livre comércio, a união aduaneira, a unificação total de todas as áreas dos respectivos direitos nacionais. Na União Europeia, a unificação dos direitos nacionais? Nunca ninguém falou isso. Os direitos nacionais prevalecem sob a hegemonia do direito comunitário que os, digamos, fiscaliza, mas existe o direito interno e avulso de cada um Estado. Letra B, a união aduaneira, o mercado comum e a irreversibilidade da transferência de soberania dos Estados-membros. Também não. A cessão de soberania dos 27 Estados-membros para o organismo supranacional da União Europeia, ele é meramente temporário, provisório e pode ser retomado. Não posso falar absolutamente nunca em irreversibilidade, certo? Senão, os Estados seriam, na verdade, tutelados pela União Europeia, o que não ocorre. Letra C, o livre comércio, a união aduaneira e o mercado comum. Livre comércio, zona de livre comércio. Segunda, união aduaneira. Terceira, mercado comum. Com essas três, nós empreendemos a união política e econômica, não é isso? Porque a pergunta é esta: quais são, dentre as hipóteses abaixo, que devem ser compreendidas para a formação da zona de união política e econômica? E eu quero dizer o seguinte: a zona de união política e econômica é zona de livre comércio, é zona de união aduaneira, é zona de mercado comum e depois é uma zona de união política e econômica. Ela tem que passar por todos estes degraus da escada para chegar lá em cima. E deve agregá-los às suas competências. E a letra D, o livre comércio, a união aduaneira e a criação de órgãos supranacionais. Este último item, criação de órgãos supranacionais, não prevalece, pessoal. Não prevalece. A criação de órgãos supranacionais é um efeito da união, é um efeito da zona de união política e econômica, é um efeito da necessidade de institucionalizar todo o sistema. Não é esse o objetivo. O objetivo é vistas a viabilizar a união aduaneira. Então, a resposta correta é a letra C. Alguém tem outra? Muito bem, pessoal. Deixa eu ver aqui uma coisa. Professor, antes de concluir, só voltando rapidinho ali na 4, eu peguei uma zoolha aqui que o senhor comentou, ele cita o artigo 41 da Carta, e no artigo 41 diz que o Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e tal. Não sei, mas me parece que número 4, o Conselho de Segurança deliberará sobre... Pode ler de novo, por favor, Eu estou lendo o artigo aqui. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os membros das nações e tal. Não tem nada errado. Parece absolutamente correto. É ele que decide, mas ele coloca a deliberação da Assembleia Geral. Ele não decide sozinho. Ele não teria eficácia se a Assembleia Geral não aprovasse. Não, tá, mas dizer assim, ele sozinho não implementa. O que a questão diz é que ele é incompetente para promover as ações necessárias, e ele toma as ações necessárias. Tá, você pode... Não todas, claro, mas ele toma.
Não, é difícil. Sem a aprovação da Assembleia Geral é difícil. Mas tudo bem. Pode aproveitar e também colocar aí o seu eventual recurso, viu, Jota? Não tem problema nenhum. Eu vou analisar todos, repito. De qualquer maneira, estou analisando rapidamente aqui. 680. Na verdade, nós temos, assim, 3 notas, né, pessoal? Acho que é isso, né? A P1, a P2 e a 9, e a T1. É isso? Professor, eu queria falar da P2, que no aplicativo não consta a minha nota. Tá só a Qual é o sigla teu nome, por INC. favor? Eu peguei aqui de propósito. Qual é o seu nome? Bernardo Obelar Paes. Bernardo... Obelar Paes. Ah, sim. Ah, só está na ata, não tá no aplicativo do Moodle? Tá no Moodle está aparecendo, mas no aplicativo da PUC tá a quando sigla você INC. falou em aplicativo, eu não tinha entendido. Tá no Moodle, então, tu quer que apareça? Pode Não, ser no aplicativo. Hein? No No aplicativo da PUC. Sim, eu inserindo ali no Moodle vai aparecer no aplicativo, não vai aparecer? Não, mas no Moodle tu inseriu 8, tá? 8 ali, e no aplicativo tá NC. Ah, questão número 2. Bernardo Obelar Paes. Vou ver, Abelardo. Já anotei aqui. Abelardo. Tá NC. E você tirou 8? Isso, no Moodle consta ali a nota. Eu vou olhar no Moodle, vou confirmar a nota e vou colocar no aplicativo. Então, não te preocupe. Tá bom, então. Obrigado. Já apontei aqui, por isso que eu trouxe até a lista de chamada. Alguém mais tem essa situação, eventualmente, para corrigir de errado? Não foi Eu tenho a mesma situação de ter diferença entre o número de acertos e o número da nota, mas eu coloco também no e-mail ali do questionamento, então. Jonathan, qual é a... tá no teu questionamento. Eu boto junto lá. Tá, mas professor... tem as notas. Fala. Oi, professor, boa noite. Aqui é a Alessandra. Oi, Alessandra. Eu tenho uma dúvida. Eu acabei realizando o trabalho Extra Classe 2 sobre o Brexit e eu te enviei por e-mail, mas eu não sei se o senhor chegou a dar uma olhada. Eu considerei e dei mais um ponto além da prova. Ah, perfeito. Então tá bom, obrigada. Mas dei mais um ponto em relação à prova. Tá? Eu não posso dar nota muito alta também, porque senão eu vou ultrapassar o valor, né? Porque já tem 3 provas aqui para fazer uma média de todas e depois chegar na média final. Em princípio, como todos os trabalhos foram formalizados, com raríssimas exceções, né? E essas exceções são pessoas que não sei se vão, eventualmente, sequer ingressar em G2, tem média abaixo, e é um caso só um caso. E provavelmente, então, eu vou fazer uma média dessas 3 notas, né, pessoal? O que vocês acham? E dividir por 3. Vamos aproveitar bem aquela prova que foi todo mundo Pois bem. até o primeiro trabalho também, eu não lembro, professor, que o senhor na época disse que ele ia ser para acrescentar nota, né? Que ele não ia essa foi a ideia inicial, foi para acrescentar nota. Mas essa eu acho que até muita gente não fez ele porque ele não ia valer nota. Não, mas sabe quantos trabalhos não foram feitos? Deixa eu ver aqui. Tem 7 trabalhos não elaborados. Vamos fazer o seguinte, então, vamos deixar as 2 notas, que são notas altas. Alguém vai fazer a prova especial? Que não fez uma das 2? Ninguém? De vocês, ninguém. Deixa eu ver aqui uma coisa, se tem alguma situação. Eu tenho algumas situações que... Professor, colocaram ali no chat, tem uma pessoa que vai fazer. Gabriele? Deixa eu ver. Isso. Gabriele Guil, isso? Ah, sim, tu não fez, né, a primeira prova e não fez o trabalho, é isso, né, Gabriele? É isso, Gabriele? Ela confirmou no chat ali, professor. Ah, tá. Eu tava lendo aqui. Gabriele, a prova especial eu vou liberar hoje, tá? Já está disponível para responder. Professor. Desculpe, não estou ouvindo. Professor, é assim, eu tinha mandado e-mail para você sobre correção de nota de P1, só que acho que não foi considerado, não foi alterado a nota. Sim, tu é o VEI, né? Sim.
Ah, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tu tem 7, 7 e 6, é isso? 7, 7 nas duas provas. A P1, acho que eu tenho 8. Tenho tirado 8, mas você considerou a 7. Tem uma questão... Eu vou ver aqui, Sim. Pode deixar. Eu já trouxe a chamada exatamente para isso, repito. Tá? Eu vou ver. Pode deixar que eu vou ver em seguida. Professor, eu também tinha falado contigo sobre a P1 faz muito tempo. Tu pediu para eu mandar e-mail, mas tu nunca retornou. Mas eu aproveitei agora, exatamente para esse encontro aqui, mais um pouquinho informal, né, Bernardo? E eu agora já estou corrigindo aquela P2 ali. Não tem problema. Tá? É só entrar no Moodle, eu estou vendo ela lá. Não, mas a P1 também, a outra aula, eu falei contigo também. Tu falou para eu mandar e-mail e não retornou. O que era P1? Era algum recurso, alguma coisa? Não, era sobre a nota. Eu comparei as questões de um colega e... Qual é a nota que tu teve? Eu fiquei com 7 e o colega com as mesmas respostas ficou com 9. Tá, eu vou... Professor, eu tive a mesma questão na P1, que eu tirei 8 e pela correção eu acho que eu deveria ter tirado 9. Ana Carolina? Isso. Na P1? Isso. Eu vou ver também, pode ficar tranquilo. Ok, obrigada. Alguém mais tem esse problema de cálculo de nota, etc e tal? Alice? Eu já lhe mandei o e-mail. E você me respondeu, mas ainda não mudou no aplicativo. Isso. Tá, muito obrigada, Alice. Aí eu já aproveito, já corrijo, né? E já resolvo. Avisa todos os colegas. Deixar claro, Hein? como ficou definido, então, a avaliação vai ser as duas provas dividido por 2, isso? As duas provas, P1 e P2, dividido por 2. Isso. E se faltar pontos, aí eu vou computar os trabalhos. Tá? Se faltar ponto para aprovação, eu considero os trabalhos como já tinha prometido no início. Eu achei que daria, porque agora eu estou vendo, tem bastante gente que não fez o trabalho. E o trabalho era obrigatório, né? Mas eu vou fingir que eu não vi. Tá, pessoal? Então tá, hoje era isso, pessoal. Eu, então, almejo que eu acho que está todo mundo aprovado, ao menos essa turma aqui. Eu vou fazer as correções devidas. E se tiverem alguma outra dúvida ainda, eventual, já me prossigam enviando. Mas eu acho que estamos esclarecidos, não é isso? Tá. Para os alunos que não compareceram, eu vou deixar, então, a gravação para que eles possam ver essa aula de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. A próxima aula não, boas férias, né? Para a maioria. Até logo. Vocês têm data do G2? Já tem a data, desculpe, me esqueci. G2 é dia, sabem? Eu vou ver lá, pode deixar. Professor, então a próxima aula, a atividade é só para quem faltou alguma atividade? Não, a próxima aula é só para a prova especial, que é a aula da próxima semana, tá? Tá, depois, a prova especial é quem faltou só quem vai fazer a prova especial, tá? Que não fez uma das duas, tá? E não é a questão do trabalho, é uma das duas provas. Ok? Tá bom? Tá? Uma boa noite para todos. Alguma pergunta mais? Professor, quem falou? Fala, Carolina. Desculpe. Desculpa, mas eu não consegui participar da última aula. Eu vi que o senhor não disponibilizou a gravação. E eu vi que a Alessandra ali comentou... na aula sobre internacional privado, né? Eu não consegui participar. Mas eu gravei, eu vou incluir também. E aí eu vi que a Alessandra comentou de um trabalho, quando é que o senhor comentou ou abriu... eu falei para alguns alunos que eventualmente tivessem muito mal de nota, que fizessem uma prova sobre Brexit, é isso? Tá? Mas não há necessidade, pelo que eu estou vendo aqui. Não há necessidade de fazer. Tá? Eu não preciso, mas eu gostaria de aumentar a nota, se ainda fosse possível entregar. Carolina? Não, agora já não é mais. Eu disse até a prova, até a última aula. Carolina Rezende, é isso? Uhum. Tu não tinha entregue, então? Não, o trabalho 2 eu não sabia que existia, porque eu não... Tu pode fazer. O que eu estou permitindo, Carolina, se tu quiser fazer a prova especial para aumentar a nota, uma ou outra, porque você tem 2 sets, né? Pode ser feito, né? Professora, é que eu acho que a aula que o senhor comentou do trabalho não foi postada no Moodle. Aí os alunos que não estavam presentes na hora não na última aula, né? Na última aula, né?
Ela não está no Moodle, pois é, o Não, pessoal que não ela estava foi na hora. gravada, mas eu não tive tempo de postar. Eu vou postar. Pois é, e o pessoal que não estava na aula presencialmente não ficou sabendo desse trabalho. Uhum. Mas eu falei na aula aquela que tinha que fazer esse trabalho, eu não me recordo disso. Não me recordo mesmo. Eu falei que tinha. Eu tenho trabalho a ser postado, eu vou verificar. É que como não tinha um fórum de entrega, não estou lhe questionando, né? Eu realmente já estou aprovada na disciplina, eu realmente fiquei um pouco chateada que eu fiquei na média, queria aumentar um pouco minha nota. Mas E então, como não tinha você pode fórum fazer. de entrega, como não fazer. tinha um fórum de entrega, eu realmente não me vigiei sobre esse trabalho. Pode ser a prova especial, então, pode fazer, sem problema. É a prova para quem não fez, eu estou abrindo para suplementação, se você quiser. E eu não vou, evidentemente, reduzir as tuas notas que tu já tem, se eventualmente for pior. Então, não custa nada fazer a prova. Tá bem, professor, muito obrigada. Nada. Boa noite a todos, então, até a próxima aula, até o próximo encontro. Boas férias para quem não falar mais. Um abraço. Boa noite. Obrigado, igualmente. Boa noite, senhor. Boas férias. Obrigada Boas férias para pelo todos vocês. semestre. Já. Vocês estão se formando, não? Não, né? Então tá. Eu ainda não, prof. Eu não. A maioria não, né? É que essa turma era uma turma de formandos, originalmente. Então tá. Um abraço para todos, pessoal. Obrigado.